O objetivo deste vídeo é mostrar como usar a sua imaginação para alcançar todos os seus desejos. A maioria das pessoas desconhece completamente o poder criativo da imaginação e são invariavelmente inclinadas ante os fatos e aceitam a vida que o mundo as impõe. Mas quando você descobrir esse poder criativo dentro de si mesmo, irá afirmar ousadamente a supremacia da imaginação e colocará todas as coisas em seu gerenciamento. Quando o homem fala de Deus de uma perspectiva interna, ele ignora totalmente que esse poder divino está na sua própria imaginação. Este é o poder criativo que foi confiado à humanidade. Não há nada debaixo do céu maleável o suficiente como barro de oleiro ao toque do espírito moldador da imaginação. Um homem uma vez me disse: "Sabe, Neville, eu adoro ouvir você falar sobre imaginação, mas quando eu faço isso, eu invariavelmente toco a cadeira com meus dedos e eu empurro meus pés no tapete apenas para manter meu senso de imaginação, realidade e profundidade das coisas." Ele certamente ainda está tocando a cadeira com os dedos e empurrando os pés no tapete. Deixe-me falar sobre outra pessoa que não tocou com os dedos e não empurrou seus pés para se sentir segura na realidade. É a história de uma jovem que tinha acabado de completar 17 anos. Era véspera de Natal, e seu coração estava profundamente triste, porque nesse ano perdeu um pai no acidente. Regressava todo dia ao que parecia ser uma casa vazia. Ela não estava qualificada para trabalhar profissionalmente, então conseguiu um emprego como garçonete. Neste dia, tinha saído tarde do trabalho na noite da véspera de Natal, e estava chovendo muito. No caminho para casa, poderia ver famílias rindo ao lado da árvore perfeitamente decorada e aproveitando as férias de Natal. Para que ela pudesse esconder suas lágrimas, ela resolveu olhar para o céu para misturar as lágrimas com a chuva enquanto se agarrava no corrimão do bonde para subir. Neste momento, ela teve uma epifania e começou a dizer: "Isto não é chuva, porque isto é orvalho do oceano. Não estou a saborear o sal das minhas lágrimas, mas este é o sal do mar. Já não estou em San Diego, isto é um barco e estou a entrar na Baía de Samoa." E ali ela sentiu a realidade de tudo o que tinha imaginado. Então o bonde chegou ao seu destino e continuou seu caminho para casa. 10 dias depois, essa jovem recebeu uma carta de uma firma de Chicago, informando que sua tia, que havia se mudado para a Europa vários anos antes, depositou $13.000 em instruções de que, se ela não voltasse, esse dinheiro deveria ser depositado para sua sobrinha. A firma de San Diego acabava de receber informações sobre a morte da tia da jovem, e eles agiram de acordo com as suas instruções. Um mês depois, esta jovem partiu para Samoa. Quando entrou na Bahia, era tarde naquela noite e havia sal marinho no vento. Não estava chovendo, mas havia orvalho no ar. Ela realmente sentiu o que ela tinha sentido um mês antes, só que desta vez ela percebeu seu objetivo. Este vídeo consiste na técnica que eu quero mostrar a você hoje. Como colocar sua maravilhosa imaginação no sentido de desejo realizado e o deixar ficar adormecido nesse estado. Eu prometo por experiência própria que você perceberá o estado em que dorme. Se eu realmente puder se sentir na situação do seu desejo realizado e continuar nele até que durma. Entre nesse sonho e permaneça nele até que todos os tons da realidade sejam vistos, até que ocorra toda a vivacidade sensorial da realidade. Enquanto você o faz nesse estado, dorme pacificamente e de uma maneira que você nunca saberá, que nunca poderia imaginar conscientemente os meios que seriam usados. Você se encontrará movendo-se através de uma série de eventos que o levarão à realização objetiva deste estado. Agora eu vou falar sobre uma técnica prática para alcançá-lo. A primeira coisa que você deve fazer é saber exatamente o que você quer neste mundo. Quando você sabe exatamente o que quer,
Você fará uma representação o mais realista possível do que você vê, o que você queria, o que você faria se estivesse o que desejas fisicamente presente e se movendo de tal forma e estado. Por exemplo, suponha que eu queira uma casa, mas ainda não tenho dinheiro. É isso que eu quero. Sem levar nada em consideração, vou fazer uma representação realista da casa que eu gostaria, com todas as coisas que eu gostaria de ter. Depois à noite, quando eu vou para a cama, em estado de sonolência, naquele estado que beira o sono, vou imaginar, na realidade, que estou na casa dos meus sonhos. Então, se eu sair da cama, pisarei no chão dessa casa. Se eu sair do quarto, vou entrar no quarto que é adjacente ao meu quarto imaginado nessa casa. Tudo como eu quiser. E enquanto eu toco nos móveis, sinto que são solidamente reais, enquanto passo de um quarto para o outro na minha casa imaginária. Se eu quisesse uma oportunidade no meu negócio, e eu me perguntaria quais responsabilidades adicionais seriam minhas e me dariam essa grande oportunidade. O que eu diria? O que eu veria? Como eu agiria? Logo na minha imaginação eu começaria a ver, tocar, fazer e agir como se eu estivesse realmente nessa posição. Agora, se eu quisesse o parceiro da minha vida, se eu estivesse procurando uma garota maravilhosa ou um homem maravilhoso, em que eu me concentraria? E o que eu faria para encontrar esse parceiro? Por exemplo, suponha que eu sou uma mulher. Uma coisa que eu definitivamente faria seria usar um anel de noivado na minha imaginação. Eu pego as minhas mãos e sinto fisicamente o anel no meu dedo, mas está na minha imaginação. E eu continuaria a senti-lo cada vez mais até que me parecesse solidamente real. Eu lhe daria toda a vivacidade sensorial que sou capaz de dar a qualquer coisa, e enquanto sinto meu anel imaginário que implica que sou casada, eu dormiria. Esta história nos é contada no Canto das Canções. Disse à noite em minha cama, procurei o amado de minha alma. E encontrei aquele que minha alma ama, e eu não o deixaria ir, até que eu o trouxesse para a casa de minha mãe, diretamente para o quarto de onde ela me concedeu. Se eu pegasse aquele belo poema e o colocasse em palavras reais, em um idioma prático, seria isto que eu estaria dizendo. Enquanto estou deitado na minha cama, me colocarei na situação do meu desejo realizado, e tendo-me sentido nesse estado, não o largaria e manteria esse estado de espírito vivo e dormiria. É muito triste afirmar que as pessoas desconhecem completamente esse fantástico poder de imaginação. O segredo é centralizar sua imaginação no sentimento do desejo realizado e permanecer nele, porque nossa capacidade de viver o sentimento do desejo realizado está na nossa capacidade de viver a vida mais abundante. A maioria de nós tem medo de se imaginar como indivíduos importantes e nobres seguros em nossa contribuição para o mundo, apenas porque no exato momento em que começamos nossa suposição, a razão e nossos sentidos negam a verdade de nossa suposição. Estamos nas garras de um desejo inconsciente que nos faz agarrar desesperadamente ao mundo das coisas familiares e resistir a tudo que ameaça nos arrancar de nossas amarras conhecidas e aparentemente seguras. Peço-lhe que tente. Se o fizer, descobrirá essa grande sabedoria dos tempos antigos, porque eles nos contaram em sua própria forma estranha, maravilhosa e simbólica. Mas infelizmente as histórias foram mal interpretadas, porque são simplesmente tomados como uma história, quando na realidade são como uma instrução para atingirmos os nossos objetivos. Verás que a imaginação nos coloca em contato interno com o mundo dos estados. Os estados existem, estão presentes agora, mas são meras possibilidades enquanto pensamos sobre eles. No entanto, eles se tornam tremendamente reais quando pensamos e nós vivemos neles. Deixe-me dizer-lhe quando foi a primeira vez que ouvi falar desse estranho e grande poder da imaginação. Foi em 1933, na cidade de Nova York. Um velho amigo me ensinou e ele recitou uma passagem de João 14. E foi isso que ele leu. Na casa do meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, não eu teria contado. Vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, virei novamente, e eu mesmo os receberei para que onde eu estiver ali estará vocês.
Ele me explicou que esse personagem central dos evangelhos era a imaginação humana, que a mansão não era um lugar em uma casa celestial, mas simplesmente o desejo. Se eu fizesse uma representação viva do estado desejado e depois entrasse nesse estado e permanecesse nele, eu perceberia. Naquele momento, o que eu queria fazer era uma viagem para a ilha de Barbados, mas não tinha dinheiro. Assim, eu expliquei a mim mesmo que se naquela noite, enquanto dormia em Nova York, eu presumisse que estava dormindo na casa do meu pai em Barbados, enquanto dormia profundamente, poderia expressar bem minha viagem. Um mês, noite após noite, enquanto eu dormia, eu assumi que estava dormindo na casa do meu pai em Barbados. No final do mês, veio um convite da minha família me convidando para passar o inverno em Barbados e navegar lá no início de dezembro daquele ano. Desde então eu sabia que havia encontrado aquele poder da imaginação em mim. Depois que isso aconteceu, eu mal podia acreditar e passei a pensar que isso realmente teria acontecido de qualquer maneira. Isso acontece de maneira tão natural que você começa a sentir ou dizer para si mesmo que aquilo teria acontecido de qualquer forma, e rapidamente você se recupera dessa sua experiência maravilhosa. Nunca me faltou o clima do estado imaginado, a vivacidade sensorial. Eu poderia lhe contar inúmeras histórias de casos para mostrar como funciona. Mas na essência é simples. Você apenas sabe o que quer, sabe quando quer. Mas só de pensar não é o suficiente. Você deve partir do bom desejo. Como eu poderia pensar nisso? Estou aqui agora, mas queria estar em outro lugar. Como eu poderia estar aqui, mas mudar minha mente para aquele local que sonho? Como colocar aquele ponto de imaginação em uma forma real para mim? Minha imaginação me coloca em contato interior com esse estado. Me imagino que estou onde realmente deveria estar. Como posso saber que realmente estou aqui? Há uma maneira de mostrar que estou em um determinado lugar. Porque o que um homem vê quando descreve seu mundo é como ele o descreve em relação a si mesmo. Então, onde ele está no mundo depende inteiramente de onde ele está quando faço a observação. Então, se eu descrever meu mundo na minha relação com este ponto do espaço que imagino estar ocupando, então é nesse espaço que devo estar. Eu não estou lá fisicamente, mas sim na minha imaginação. E minha imaginação é meu eu real. Onde quer que a imaginação vá, eu vou tornar real. Onde minha imaginação for, eu também vou fisicamente. Esta é uma técnica simples de como usar a sua imaginação para fazer todos os seus objetivos. Aqui você tem um exercício muito saudável e produtivo para a imaginação. Algo que você deve fazer diariamente. Viva o seu dia como gostaria de...
ser vivido, revendo as cenas de acordo com os seus ideais. Por exemplo, suponha que o e-mail de hoje trouxe notícias desanimadoras. Depois verifique-o novamente, reescreva-o mentalmente e ajuste as notícias que gostaria de ter recebido ou faça a suposição disso. Digamos que você não recebeu a carta que gostaria de ter recebido. Escreva você mesmo a carta e imagine que você recebeu esta carta. Deixe-me contar uma história que aconteceu em Nova York. Não há muito tempo atrás, na minha plateia, sentou uma mulher que já havia me escutado várias vezes, e eu estava contando a história da minha revisão. Eu contava para a plateia a história de um jovem que vivia sem saber o poder da imaginação, que ia dormir no final do dia cansado, exausto, aceitando todos os acontecimentos do dia. E estava tentando mostrar que o homem devia, naquela hora antes de dormir, reescrever o dia inteiro e ajustá-lo de forma que ele gostaria de ter experimentado. A referida mulher usou sabiamente esta lei de revisão. Há 2 anos ela foi condenada a sair da casa de sua nora, e por 2 anos não houve correspondência ou informações de seu neto. Ela enviou ao menino pelo menos 2 dúzias de presentes nesse intervalo, mas nenhum foi confirmado como recebido. Tendo ouvido a história do poder da imaginação, ela passou a construir mentalmente 2 cartas, uma que ela imaginava vinda de seu neto e outra de sua nora. Nessas cartas se expressava um profundo afeto e era chamada para vê-los novamente. Ela fez isso por 7 noites consecutivas, imaginativamente segurando na mão a carta que ela imaginava ter recebido e lendo essas cartas repetidamente até despertar a satisfação de tê-la ouvido, e depois ela ia dormir. No 8º dia, ela recebeu um envelope da nora. Dentro dele havia 2 cartas, uma de seu neto e a outra da nora. Praticamente duplicaram as cartas imaginárias que essa avó havia escrito para si mesma 8 dias antes. Essa arte da revisão pode ser usada em qualquer aspecto de sua vida. Vamos pegar o tema da saúde. Suponha que você esteja doente. Antes de dormir, traga à sua mente a imagem de um amigo e coloque nesse rosto uma expressão de surpresa e que ele está lhe dizendo que você nunca pareceu melhor antes. E nessa imaginação, você responde a ele: eu nunca me senti melhor antes. Suponha que seu pé tenha machucado, então faça isso mentalmente. Construa um drama que implica que você está andando, que você está fazendo todas as coisas que você faria se seu pé fosse bom. E faça uma vez, e faça de novo, até adquirir os tons de realidade. Sempre que você fizer, em sua imaginação, o que gostaria de fazer no mundo exterior, você fará no mundo exterior. O único requisito é despertar sua atenção de forma e com tal intensidade que você fique completamente absorvido na ação revisada. Você experimentará uma expansão e refinamento dos sentidos através deste exercício imaginário e, eventualmente, você alcançará a visão no mundo interior, a visão abundante, prometida a nós e nossa para desfrutar. Mas nada se realizará até que tenhamos o sentido criativo, como nossa imaginação pode experimentá-lo. A imaginação presente centrada no sentimento de desejo realizado é o segredo de todas as operações bem-sucedidas. Este é apenas um meio de cumprir a intenção que cada estágio do progresso do homem é realizado, através do exercício consciente da imaginação. Então você entenderá por que todos os poetas enfatizaram a importância de uma imaginação vívida e controlada. Agora quero que você ouça esta frase do grande William Blake. Em seu próprio peito, você carrega o céu, a terra e tudo o que você contempla. E embora pareça fora, tudo está dentro da sua imaginação, do qual este mundo mortal não passa de uma sombra. Experimente e verá como sua imaginação tem o poder de criar tudo. Agora sobre imaginação. Imagine-se podendo acordar a hora que bem desejar. Poder ir em qualquer restaurante sem se preocupar com o preço do cardápio, ou até mesmo proporcionar toda aquela vida que sua família realmente merece. Isso tudo se torna possível quando você empreende. Neste canal, estimulamos o ato de empreender. Acreditamos fielmente que este é o melhor caminho para as suas realizações pessoais
e profissionais. Por conta disso, sempre deixamos no primeiro comentário fixado um e-book gratuito, te ensinando tudo sobre um novo modelo de negócio que tem feito milionários aos montes nos últimos anos. Uma ótima oportunidade para quem deseja começar a empreender. Clique no link do primeiro comentário fixado e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima!